Como é que você vê essa relação do que aconteceu com ele ontem, com o que aconteceu aqui com Bolsonaro? O figurino do Donald Trump, Fabiola, já não se ajusta às necessidades criminais do Bolsonaro. Os dois estão fazendo uma excursão simultânea pelo purgatório, mas as peculiaridades da legislação brasileira agora impedem o Bolsonaro de continuar imitando o Trump. As leis dos Estados Unidos permitem ao Donald Trump manter a candidatura dele à presidência, mesmo guindado à posição de réu. No Brasil, não. No Brasil, o Bolsonaro já foi banido das urnas pela inelegibilidade e ainda não responde aí às pendências criminais, né? O Trump cresceu nas pesquisas, assim como o Bolsonaro, é, é, esculhambando ao sistema eleitoral, né? Mas agora o Trump, ainda mantido lá no jogo, ele dobra a aposta e faz isso com apoio popular. Hoje está mais de 50% das pessoas apostando ali, apoiando a volta do Donald Trump à Casa Branca. O Bolsonaro, ao contrário, ele começa a ter a liderança dele na direita questionada, já está se discutindo quem vai substituir o Bolsonaro nesse papel de líder da direita, e ele está sendo compelido pela defesa dele a recolher as armas, porque a situação dele é muito diferente do Trump. Aqui, se o Bolsonaro não se cuidar, ele pode ir para a cadeia. Lá, o Trump tem lá recursos, está pagando a fiança, não fica preso. Fora do poder, tanto o Trump quanto o Bolsonaro, eles acumularam pendências judiciais. O Trump se tornou aí agora o primeiro ex-presidente a ser formalmente acusado pelo Departamento de Justiça numa questão criminal. E o Bolsonaro está enfrentando aí esses problemas que nós conhecemos, né? O Bolsonaro ele é alvo de inquérito de fake news, milícias digitais. Esses inquéritos correm aí há 2 anos. Agora tem o 8 de janeiro, tem a falsificação do cartão de vacina, tem o caso das joias. Então, a ele convém agora a moderação. O Trump tem 2 investigações abertas aí por conta de questões criminais, uma que ele tentou subornar lá uma prostituta, a outra essa que ele ligou para para uma autoridade para pedir que fosse refeito a contagem, que fossem providenciados ali eleitores novos. E aí ele diz, não, olha, nós estamos questionando, apenas exercendo o nosso direito à liberdade de opinião. Não, tem uma ligação do sujeito tentando fraudar a urna, né? E não dá para considerar isso normal. Agora, no caso dele, como ele não existe justiça eleitoral nos Estados Unidos, portanto, ele não é inelegível, está lá disputando a Casa Branca, na disputa que vai ocorrer em 2025, e não encontrou até agora páreo para enfrentá-lo, né? Então, o Bolsonaro está vivendo um problema diferente, Fabíola. Os auxiliares dele estão todos indo em cana, alguns já saíram com tornozeleira eletrônica, mas está lá o Mauro Cid ainda preso, auxiliares do Mauro Cid preso, o Silvanei Vasquez, que deturpou lá procedimentos da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno, preso também, e o Bolsonaro pianinho para não ser preso, ele também, preventivamente. Então, as situações mudaram, Fabíola, e nesse aspecto é curioso notar, mas a legislação brasileira é mais avançada do que a legislação da principal democracia do mundo, ou pelo menos era antes do Trump, que é a democracia americana, né? Nós, nessa matéria, Fabíola, estamos um pouco mais avançados. Então, o Bolsonaro hoje já não pode imitar o Donald Trump. Imitou em tudo que você pode imaginar, mas agora nesse inferno criminal que os dois vivem simultaneamente, o Bolsonaro tem que ser comedido. E Tem essa que foto colocar o dele. rabo no meio das pernas, né, É Josias? Vamos isso. deixar bem claro, né? Ô, Fabíola, eu posso falar 2 coisinhas só para esclarecer aqui? Fala, São, Mairovich. Hoje é sexta-feira. são, Pode falar, Mairovich. Fica mas, tranquilo. mas hoje eu estou irritado com Eu tô tudo isso vendo, que eu a tô gente vendo. está conversando. Principalmente quando a professora Priscila falou que o governador está colecionando confusões na área da educação. Eu lembrei logo da minha área criminal, onde ele está colecionando cadáveres.
Mas só voltando ao ponto do Trump, ele tem três ações já autorizadas, 3 processos criminais abertos. O que se viu, e o Josias bem lembrou, foi pela primeira vez um ex-presidente americano submetido à identificação. E por que ele não foi antes? Porque os Estados Federados, inclusive em Miami, ele nem fotografia tirou, os Estados Federados têm aí cada um o seu proceder, que um é diferente do outro. Nesse da Geórgia, onde ele tentou dar uma reviravolta, porque ele perdeu por 0,02%, ele quis reverter isso, fraudar isso, o sistema é diferente. Então, ele foi existe o sistema do Estado, que determina todas essas, fotografia, tudo. Isso vai para uma base nacional, mas alguns estados federados, como a gente assistiu, o quê? Pouparam o Trump. Nesse ele se deu mal.